Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 121. Acontece o jantar para oficializar o noivado de Erika e Franco. Adriano pergunta a Erika o que acha de viver nos Estados Unidos. Erika diz que ainda não planejaram onde vão viver. Nesse instante, Adriano propõe que os três façam uma viagem juntos. Fernanda se mostra um tanto quanto incomodada. Camilo e Lovely se beijam. Camilo pede a Lovely que se entregue a ele. Lovely o observa. Erika gosta da proposta de Adriano para viajarem juntos. Adriano diz a Fernanda que essa seria uma excelente oportunidade para tirarem a lua de mel, que ficou pendente. Fernanda o observa de forma séria. Artêmio diz a Liliana que se sente satisfeito em vê-la lendo essa linda história de amor. Artêmio a adverte que essa história de amor se transformará em uma história de horror. Nesse instante, Liliana fica assustada. Artêmio diz que gostaria que Liliana lhe revelasse seus segredos, assim como ele com ela, e a questiona do porquê insiste em mencionar Eduardo. Liliana se sente desconfortável. Franco diz que adorou a ideia da viagem, mas reitera que pretende fazê-la sozinho com Erika. Adriano diz que seguirá o conselho de Franco e viajará sozinho com Fernanda. Nessa viagem, ele pretende ter um filho. Fernanda o observa assustada. Liliana diz a Artêmio que Eduardo está vivo. Artêmio pergunta onde está o filho de Soledade. Ciro aconselha Liliana a não dizer nada. Então Liliana começa a pronunciar o nome de Eduardo diversas vezes. Bárbara diz a Gonçalo que Santiago precisa do apoio deles para encontrar Aurora. Gonçalo a agradece por se preocupar com seus filhos e reitera que quer ajudar Bárbara nessa tarefa para que ela não se sinta sobrecarregada. A Madre Superiora pergunta a Aurora se esse filho que ela espera é de Santiago. Aurora diz que sim, mas reitera que Santiago não irá lhe perdoar quando descobrir que ela e Camilo... Antes que Aurora conclua a frase, a madre fica surpresa. Lovely aparece com um véu de noiva e utilizando poucas roupas, e Camilo fica animado. Aurora explica à madre que Bárbara a surpreendeu na cama com Camilo e a expulsou da casa dos Elizalde. Aurora explica que Camilo lhe deu umas gotas para tomar, que a deixou estranha, fora de si. A madre pergunta se existe a possibilidade que esse filho que ela espera seja de Camilo. Aurora responde com convicção que não. Lovely pergunta a Camilo se após ela se entregar a ele, ele continuará com os planos de casamento com ela. Camilo se sente ofendido e diz que Lovely não tem confiança nele. Priscila vai ao quarto de Fernanda com o intuito de encontrar algo que comprove que ela tem um caso com Franco Santoro. Preocupado com Vênus, Steve pergunta a Gardênia se Vênus não ligou para ela. Gardênia diz que não e cogita a possibilidade que Vênus já tenha se entregado para Camilo e a chama de mulher fácil. Gardênia aproveita que está sozinha e coloca açúcar na xícara de café de Eduardo. Mais tarde, Eduardo confronta Gardênia por ter lhe servido um café tão adoçado. Gardênia explica que a vida de Eduardo é assim, adoçada à força. Franco não compreende, então Gardênia explica que ele irá se casar com Erika, que não o fará feliz. Franco a observa atentamente. Gardênia explica que o amor de Franco está em outro lugar. Erika sente falta de Eduardo e resolve procurá-lo. Erika encontra os dois conversando e pergunta o que está vendo. Gardênia explica que Franco estava lhe recriminando por conta do café. Lovely pede a Camilo que a ajude a conseguir sua liberdade. Camilo não compreende. Lovely explica que quando for uma mulher livre e não depender de seu tio Steve, irá pedir o divórcio. Camilo a confronta sobre o que ganha com isso. Lovely explica que lhe dará 50% de sua fortuna. Nesse instante, Steve entra em contato com Vênus e a lembra que Camilo não pode a tocar. Steve reitera que Lovely não deve se apaixonar por Camilo Elizalde. Erika diz a Franco que sentiu Fernanda muito estranha durante o jantar. Adriano diz a Fernanda que sentiu que Franco está muito apaixonado por Erika e pede desculpas a ela por ter duvidado de seu amor. Fernando o observa em silêncio. Nesse instante, Adriano se aproxima de Fernanda e diz que o que disse no jantar é verdade e quer ter um filho. Franco diz a Erika que não percebeu nada de anormal em Fernanda e reitera que a sentiu bem à vontade durante o jantar. Erika diz que só uma pessoa próxima a Fernanda como ela poderia perceber sua tristeza sutil. Erika reitera que está torcendo para que Fernanda aceite viajar com Adriano. Fernanda rejeita as carícias de Adriano e diz que no momento não se sente em condições. Adriano a confronta quando ela terá condições.
opiniões. Fernanda diz que no momento tem muitos problemas e não se sente à vontade. Adriano diz que deveria procurar na rua o que não encontra em casa, mas no mesmo instante reitera que não vai perder Fernanda por besteira. Bárbara pergunta a Santiago se ele tem notícias de Aurora. Santiago explica que não, então Bárbara diz que fará o possível para que ele a encontre. Após escovar os dentes, Fernanda se lembra de Franco e de quando se beijaram na casa de campo. Fernanda diz que precisa se esquecer de Franco e de seus beijos, e reitera que só assim poderá retomar seu casamento com Adriano. Gardênia pergunta a Eduardo se ele não a ama por ser pobre. Gardênia admite que o ama desde sempre e reitera que Érica é uma oferecida. Eduardo fica sem palavras. Nesse instante, Vênus aparece e pergunta por Steve. Gardênia resolve terminar a conversa com Franco no dia seguinte. Vênus diz a Franco que mesmo após todas as advertências, sente que está se apaixonando por Camilo Elizalde. Franco fica pensativo. Bárbara pergunta pela senhora que a criou. Santiago explica que Dominga está morta. Bárbara pergunta pelos pais de Aurora. Santiago revela que mentiram e Aurora não possui família. Nesse instante, começa a se escorrer algumas lágrimas dos olhos de Bárbara. Sozinha no quarto, Aurora deseja que Santiago se esqueça dela e pede a Deus que coloque em seu caminho uma mulher boa e que não o traia com seu irmão como ela fez. Santiago se lembra de um homem misterioso que esteve há algum tempo na casa de Aurora e se recorda que só agora se deu conta que esse homem é que enviava dinheiro a Dominga. Bárbara pergunta se Santiago conhece esse homem. Santiago explica que não, mas reitera que há algo surpreendente e que esse homem era muito semelhante ao seu pai. Bárbara se senta na cadeira e fica sem reação. Fernanda recrimina Santiago por ter contado a Bárbara a história de Aurora. Santiago explica que Bárbara está o ajudando no caso de Aurora. Fernanda diz que tem razões de sobra para duvidar da generosidade de Bárbara. Bárbara vai ao escritório de Artêmio e pergunta por Liliana. Artêmio diz que Liliana está bem, no entanto a acha muito calada e reitera que há algo nela que o incomoda, pois ela sempre diz que Eduardo Juarez virá resgatá-la. Ciro diz a Liliana que quanto mais avançam na leitura do livro, menos serão as possibilidades de que ela deixe aquele local. Liliana diz que isso não a afeta, pois tem Ciro para cuidar dela e reitera que o homem que se parece com seu pai não é tão mau quanto parece. Ciro lê um novo trecho do diário de Ana Gregória, onde Jerônimo pedia a ela que arrumasse as coisas de Natal no dia seguinte, enquanto sua esposa estivesse na missa. No dia seguinte, e crente de que Jerônimo não iria aparecer, Ana Gregória começa a arrumar as coisas de decorações natalinas. Nesse instante, Jerônimo aparece e a assusta. Os dois começam a se beijar e em seguida Jerônimo começa a despi-la. Jerônimo pede a ela para confiar nele, pois sabe o que faz. De acordo com o que foi relatado por Ana Gregória, Cristina, a outra funcionária da fazenda, os presenciou. Nesse instante, Bárbara aparece, pega Liliana pelos cabelos e pergunta de onde ela tirou que Eduardo está vivo. Gonçalo tem um mal-estar e Fernanda fica preocupada. Gonçalo explica que está fragilizado por conta do sequestro de Liliana.